Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, em reverência à palavra. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Logo depois de Juízes, o livro de Ruth. Bem no comecinho lá da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Ei, os hinos da escola dominical, hein? Agora. Capítulo 1, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 14. 1:14. Amém? Socorre ele, irmão. Está escrito assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, estamos diante da tua palavra, Senhor. E esta palavra, Senhor, o Senhor preparou nesta manhã para abençoar as nossas vidas. Espírito Santo, fala conforme a tua vontade e age sobre esta palavra, conforme o propósito que o Senhor mesmo já tem preparado. Eis-nos aqui, Senhor, como vasos nas mãos do oleiro. Trabalhar, o moldar, o agir é teu, ó Pai, e que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu estava meditando nesta manhã na palavra de Deus, e o Senhor me levou ao livro de Ruth e meditou e me mostrou, a diferença entre Orfa e Ruth. Há uma diferença na vida destas duas concunhadas, as duas são noras de Noemi, e as duas estão participando da mesma dor que Noemi, porque Noemi ficou viúva, e a palavra de Deus diz que após Noemi ficar viúva, seus filhos também morreram e as suas noras também ficaram viúvas. Então elas estão participando do mesmo sofrimento, estão participando da mesma dor, e a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 6, que Noemi tem uma decisão no seu coração, porque o seu marido, num tempo de dificuldade, ele decide sair dos termos de Israel. Ele pega a sua mulher, ele pega os seus filhos e eles vão peregrinar por Moabe, porque Israel estava passando um período de seca e de escassez. Mas a palavra de Deus, ela era bem clara, eles não poderiam fazer isso. Os filhos de Israel não poderiam se dispersar no meio de outros povos por vontade própria. Nós sabemos que depois isso vai acontecer como castigo, como juízo de Deus. Mas eles, por vontade própria, não deveriam nunca fazer isso. Sair por vontade própria, por causa que eles achavam que, vamos lá tentar a vida em outro lugar. Eles não poderiam fazer isso. Mas ele acaba indo. A palavra de Deus diz, Elimeleque leva a sua família e quando ele chega naquele lugar, ele acaba morrendo. Talvez ali depois da morte do pai, os filhos insistiram em ficar lá porque também desobedeceram a Deus e se casaram com mulheres moabitas. Havia uma instrução de Deus para que os filhos de Israel não se casassem com outros povos. E os filhos de Elimeleque não só seguiram o pai e foram para aquele lugar, mas também desobedeceram a Deus, cada um por sua própria decisão e escolha,
e acabaram casando com mulheres moabitas, e eles também acabam morrendo. E aqui, logo no começo do livro de Ruth, vão se encontrar essas 3 mulheres viúvas. E no versículo 6 diz que Noemi se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, ela e suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Então Deus vai mostrar que aquele momento de dor uniu aquelas 3 mulheres. E juntas elas começam uma jornada. E a jornada delas é para voltar para a terra de Judá, para voltar para o lugar do povo de Deus. Elas têm essa decisão, elas têm esse compromisso, elas estão unidas ali e elas começam essa jornada. E o Senhor falou no meu coração que muitas pessoas começam uma jornada com Deus também. Muitas pessoas aceitam ao Senhor Jesus, muitas pessoas vêm para o Evangelho, muitas pessoas começam uma caminhada com Deus. E quem sabe, se você parar para pensar, para lembrar na época que você se converteu, talvez você se lembre de outras pessoas também que se converteram mais ou menos na mesma época. Talvez você vai se lembrar de pessoas que também começaram uma jornada, também como você começou, a jornada do Evangelho, a jornada de conhecer o Senhor, a jornada de aprender da Bíblia, a jornada de ser transformado pela palavra do Senhor. Mas mais importante, nós vamos ver aqui que o Senhor vai falar, mais importante do que começar uma jornada, é chegar até o final. Porque muitas pessoas começam, mas poucas vão chegar até o final. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um curso de teologia, eu era novo ainda, devia ter menos de 18 anos, e eu lembro que o meu pastor de homilética foi um grande homem de Deus, o pastor Enéas Tonini, um grande servo de Deus, e eu lembro que numa das primeiras aulas que ele veio falar com a gente, ele falou, olha, a sala estava cheia, ele falou, tem bastante pessoas aqui, não sei, umas 30, 40, ele falou, mas quando chegar no final, se tiver 10 é muito. Ele falou que muitos começam, mas poucos chegam até o final. O desafio não é você começar, o desafio é você chegar no final. É você concluir. E realmente, eu fui um daqueles que, naquela jornada, fiquei pouco tempo. Fiquei acho que menos de 6 meses e já desisti do curso e não fui mais. E assim, quantas coisas na nossa vida a gente começa. Quantas coisas a gente fala, não, agora eu vou fazer assim, agora. E a gente faz por um tempo e depois a gente acaba deixando de lado. E quantos de nós não conhecemos aquela expressão de naufragar na fé? O apóstolo Paulo fala de pessoas que naufragaram na fé. Nós temos o exemplo de Judas, que abandonou o seu ministério, abandonou o seu chamado, por causa de dinheiro, por causa de uma ambição do seu coração. E muitos são assim. Começam uma jornada e no meio da jornada acabam ficando pelo caminho. Elas começam juntas essa jornada. No versículo 8 vai dizer, disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, quem é que vai dizer? Ruth e Orfa vão dizer para Noemi, certamente voltaremos contigo e ao teu povo. Então elas firmaram um compromisso com Noemi de estarem juntas, nós vamos ficar juntos até o final. Nós não vamos te deixar não, sogra, agora você está passando uma dificuldade, agora nós vamos nos unir, agora nós vamos estar juntas. E quem sabe você também, em algum momento da sua vida, você estava num momento difícil e alguém falou para você, não, vou te ajudar, vou te estender a mão. Ou quem sabe alguém disse, no momento que você precisar pode contar comigo. E assim elas selaram ali uma aliança, selaram ali um pacto, de estarem sempre juntas e de voltarem para a terra de Deus, para voltarem para o povo de Deus. Então não somente elas começaram uma jornada, mas elas assumiram um compromisso, elas fizeram uma aliança
de irem até o final. E assim com Deus também. A gente aceitou o Senhor Jesus, mas a gente não aceitou o Senhor Jesus para caminhar 1, 2 anos. Nós aceitamos ao Senhor Jesus para irmos até o final da nossa existência aqui e vamos continuar na glória com Ele. A gente não começa uma jornada com Deus para parar, a gente começa uma jornada com Deus para ir até o final. E o Senhor Jesus, Ele nos mostra a importância de ir até o fim. Quem nunca ouviu ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus fala conosco, a nossa fidelidade ela tem que ser até o fim da nossa vida. Nós nos lembramos do apóstolo Paulo, que chega no final da sua vida, ele fala, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, eu fui até o final, eu cumpri tudo. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos os apóstolos, a igreja indo até o final, muitos vão morrer, e não vão voltar atrás, e não vão desistir, não vão parar na sua caminhada. Vão levar a sério o compromisso que fizeram com Deus. E essa semana eu estava olhando algumas coisas da igreja perseguida. E a gente aqui no Brasil, a gente está numa realidade completamente diferente. Mas se você for para o Oriente Médio agora, você vai ver que o pessoal lá na Síria está passando um estreito danado. Estão sendo ameaçados, estão sendo perseguidos. Muitos estão sendo expulsos das suas casas, simplesmente pelo fato de serem cristãos. Na Índia está acontecendo. E a gente sabe que na China acontece, não só na China. Tem a Coreia do Norte, tem o Laos, tem o Vietnã, tem outras nações, tem Mianmar, tem Bangladesh. Às vezes a gente pensa numa nação, mas tem várias nações. Várias nações. Aqui mesmo na Colômbia, esses tempos atrás, um pastor foi morto quando ele saiu do culto, ele e a sua família, eles foram todos assassinados, aqui pertinho de nós, fronteira com a gente, Colômbia. O México é um lugar que persegue muito os crentes, é um país muito católico e tem lugares que os crentes são muito perseguidos. E a gente está numa outra realidade aqui. Mas, às vezes a gente pensa que o perigo está lá, mas muitas vezes o perigo está aqui. Está no comodismo, está no relaxar. Eu me lembro do testemunho de um pastor, ele foi participar de um culto na China, ele viu os irmãos orando, e ele disse que o culto começou de manhã e não tinha hora para acabar, e todo mundo orando, louvando, adorando, e depois eles pediram, olha, nos ensina a ser como vocês da América. Então aquele pastor começou a chorar e disse, não posso. Não posso. Porque na América nós não conseguimos fazer um culto desse. Se nós passamos um pouco de uma hora, as pessoas já começam a se incomodar. As pessoas já começam a ficar inquietas, ansiosas. Ninguém consegue buscar a Deus como vocês estão buscando. Se eu ensinar vocês a serem como nós na América, eu vou estragar vocês. Eu vou corromper vocês. Somos nós que precisamos aprender com vocês. É isso que eu estou vendo aqui, que eu tenho que levar para lá e tentar ensinar para o povo que vive lá. E às vezes, meus irmãos, a gente está falando de pessoas que às vezes, numa dificuldade tremenda, não conseguem ter nenhuma Bíblia inteira. Às vezes tem uma parte da Bíblia, tem um trecho da Bíblia, tem um conhecimento muito limitado por causa da perseguição. E às vezes em países como a Coreia do Norte, em que se você tiver uma Bíblia dentro da sua casa, você pode ser preso e levado para um campo de concentração, em que as crianças vão para a escola e os professores ensinam eles a procurarem um livro de capa preta em casa e contarem para os professores, tem um livro de capa preta na sua casa? Se tiver um livro de capa preta, você conta para nós vamos te dar uma recompensa. Então não pode ter nenhuma Bíblia livremente na sua casa. Mas eles preferem morrer do que negar o Senhor Jesus, do que parar no meio da sua caminhada de jornada. E às vezes a gente está aqui, irmãos, com tanta facilidade, e às vezes para nós é tão difícil servir a Deus. É aquela história que eu aprendi quando era pequeno. Você pegar um sapo e jogar ele na água fervendo, o que vai acontecer? Ele vai pular fora. Mas pega ele, coloca na água fria, coloca a panela no fogo.
e você vai cozinhar ele não vai perceber que ele está sendo cozinhado. E muitas vezes o inimigo está agindo assim, está cozinhando a gente, sem a gente perceber. Está colocando situações e coisas na nossa vida em que a gente toma uma decisão, a gente começa uma jornada, a gente tem aquele compromisso firme no nosso coração e daqui a pouquinho tudo aquilo vai se esfriando e ficando para trás. E aqui a palavra de Deus vai mostrar que Orfa agiu dessa maneira. Porque apesar dela falar no versículo 10, certamente nós voltaremos contigo e ao teu povo. Noemi começa a falar com ela mais um pouquinho. E bastou Noemi falar com ela mais um pouquinho para ela tomar uma atitude. Versículo 14. Então levantaram a sua voz de novo e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra e foi embora. Porém Ruth se apegou a ela. Existe pessoa que está só esperando uma oportunidade. Só esperando uma oportunidade. Se insistir muito, ele não ora mais. Se insistir um pouquinho, ele não busca mais a Deus. Se insistir um pouquinho, ele não lê mais a Bíblia. Se insistir um pouquinho, ele não vem mais na igreja. E se insistir um pouquinho, daqui a pouco ele está de novo no mundo. Porque na verdade ele falou aquilo, mas ele não consegue se apegar naquilo que ele falou. Porque a Bíblia vai falar, e Jesus vai contar a parábola do semeador. A semente é a mesma, o que muda é a terra. E Jesus disse que essa terra é o quê? O nosso coração. Algumas terras são como a beira do caminho, que é uma terra pisada, um coração duro. Pessoa que ouve, mas ela nunca vai mudar, porque o coração dela é duro. Ela pode ouvir a palavra de Deus, ela pode aprender da palavra de Deus, ela pode ter até experiências com Deus, mas ela nunca vai mudar. Olha Judas. Judas teve com Jesus, irmão. Sentou com Jesus, comeu com Jesus, andou com Jesus, foi em missão junto com Jesus, viu milagres, orou por pessoas, milagres aconteceram, mas não mudou. A Bíblia diz que durante todo o período que ele andou com Jesus, ele carregava a bolsa e ele roubava o que ali era depositado. E depois ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Coração duro. Por mais que Deus mostrou a sua glória, manifestou o seu amor e a sua graça, ele não mudou. Ele era ganancioso, ele continuou ganancioso. Ele era desonesto e continuou desonesto. Ele não mudou. Não importa o que ele experimentou, não importa o que ele viu, não importa perto de quem ele chegou, porque ele chegou diante de Jesus. Ele estava junto com Jesus, irmãos. Que revelação grandiosa de Deus é essa? Qual seria a maior revelação do homem? Andar com Jesus. Ele andou com Jesus. Mas o coração duro não deixou ele mudar. E a Bíblia diz que tem outro coração que é como pedras. Não tem profundidade. A planta vai nascer, vai crescer um pouquinho, mas o sol vai vir, vai secar ela, porque ela não tem profundidade. Tem pessoa que não quer se aprofundar nas coisas de Deus. Ele quer só uma coisinha superficial, ele não quer muito compromisso. Ele não quer se envolver muito com as coisas de Deus. Ele não quer se dar para Deus completamente. Ele quer os benefícios do Evangelho, mas ele não quer que o Evangelho transforme a vida dele. Tem pessoas que são assim. Ele quer vir na igreja porque ele sabe que se ele vier aqui, Deus vai falar com ele, ele vai ser abençoado. Mas o compromisso real com o Senhor Jesus, ele não quer. Ele não quer abrir mão de nada na vida dele. Ele não quer abrir mão de nada na vida dele para seguir. É o jovem rico. Ele quer, mas tudo não. É só um pouquinho. Tudo não. A ponto de abrir mão de tudo, não. Eu não sou fanático. Eu quero só um pouquinho. Eu não quero dar tudo. Eu não quero abrir mão de tudo. Eu quero só um pouquinho. Então ele não permite que o Evangelho crie raízes profundas na sua vida. Vai acontecer o quê? Vem o sol e seca. Não produz fruto. É uma vida que não produz fruto. E a Bíblia diz que tem a semente que cai entre os espinhos. Ela nasce, ela cresce, e os espinhos vão sufocá-la. E ela vai morrer. E Jesus diz que são os cuidados desta vida e o engano das riquezas. A pessoa vem para a igreja, a pessoa
mas ela sempre está pensando nas coisas materiais, e as coisas materiais vão sufocar a palavra e vai ficar infrutífera. Ela não consegue também deixar o Senhor entrar na vida dela e fazer uma limpeza. Não, tem coisas na vida dela que ela fala, isso aqui é o Evangelho, que é a minha vida particular. Isso aqui é o Evangelho, isso aqui é a minha vida profissional. Isso aqui é o Evangelho, isso aqui é a minha família. Isso aqui é o Evangelho, isso aqui sou quem eu sou. E uma hora, essas coisas vão sufocar a palavra. E a palavra vai ficar infrutífera na vida dela. Não consegue transformar a vida dela. Porque ela é quem ela é. E a gente lembra de Saul. Cheio do Espírito Santo, falou em línguas, profetizou. A Bíblia diz dele a mesma coisa que diz de Davi. O Espírito Santo transformou ele num novo homem. Ele teve uma experiência real com Deus. Só que ele fazia as coisas de Deus. Só que ele fazia do jeito dele. Eu faço. Até falo, Deus mandou fazer, tudo bem, eu vou fazer. Só que eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Não, do jeito que o pastor está falando aí, eu não vou fazer não. Vou fazer do meu jeito. Vou fazer aqui, porque, olha, eu acho que aqui é melhor. Eu entendo que se eu fizer assim também vai dar certo. Acaba sufocando. E a gente vê o resultado que não é bom. E Jesus disse, o resultado não é bom, vai sufocar a palavra, vai ficar infrutífera. Não dá para permanecer viva aquela semente que germinou e que nasceu e que cresceu um pouco. Mas Jesus também fala de uma boa terra. Uma terra que a semente cai e ela está fofa, ela não é dura. Uma terra que não tem pedras, uma terra que não tem espinhos. E a palavra de Deus diz que essa semente vai nascer e vai crescer, e a planta que vai nascer ali vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E aqui a palavra de Deus nos mostra que Orfa voltou para trás, porém Ruth se apegou, eu vou até o final. Eu vou até o final. Não, eu não entrei no Evangelho para brincar, eu entrei no Evangelho para transformar a minha vida. Eu entrei no Evangelho para servir ao Senhor. Eu entrei no Evangelho para me submeter completamente a Deus. Que a vontade de Deus prevaleça, não a minha, não é o que eu quero mais, mas é o que Deus quer. Aleluia! Esses dias eu estava vendo o testemunho do rapaz, eu não conheço, não sei quem que é. Eu vi por causa da atitude dele, ele era um cantor aí famoso, parou com a carreira dele, mas ainda tinham contratos que ele tinha que cumprir por causa da carreira de cantor, e ele teve que pagar uma multa, porque ele disse, eu não vou cumprir mais esse contrato. E pagou uma soma muito grande. E gravou um vídeo agradecendo a Deus, porque agora ele disse, agora sim eu estou livre. Pagou um preço alto, irmão. Mas existem pessoas que estão dispostas a fazer isso. Existem pessoas que realmente, elas entendem que o Evangelho é tudo. E que vale a pena, irmão. Hoje a gente vê algumas pessoas que são assim, principalmente no mundo artístico. A pessoa aceita Jesus, mas ela quer continuar lá, com o dinheiro, com a fama, desfrutando das coisas. Irmãos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Só vai dar certo quando você abrir mão de tudo e entregar sua vida para o Senhor. A Bíblia diz, a amizade do mundo é inimizade com Deus. Quem quiser agradar o mundo vai desagradar a Deus, mas quem quiser agradar a Deus vai desagradar o mundo. Então nós precisamos entender, ter bem claro isso. E as coisas de Deus são sim, sim e não, não. O que passa disso, sabe aquele meio termo que a gente dá? Sabe aquele jeito que a gente dá para tentar fazer paz com todo mundo? Não, eu vou agradar quem não é crente, eu vou agradar quem é crente, eu vou satisfazer um e o outro. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque primeiro nós vamos desagradar a Deus. Porque um coração dividido não agrada a Deus. Mas Ruth, ela vai assumir esse compromisso. E o compromisso dela vai ser grande com Deus. E aqui no versículo de número 14, vai falar de Orfa pela última vez. Orfa voltou, mas a Bíblia não vai mais dizer o que aconteceu com ela.
não sei se ela casou, não sei se ela teve filhos, não sei o que virou da vida dela. E sabe por quê? Sabe por quê a Bíblia não fala mais nada? Porque Deus não está mais trabalhando na vida de órfã. Porque Deus não está mais envolvido na história de órfã. Porque Deus não está mais participando do caminho de órfã. O caminho que ela teve de voltar para trás, ela voltou sozinha. Ela não voltou com Deus, ela não voltou com a bênção de Deus, ela não voltou com a presença de Deus, e ela não vai mais desfrutar da presença de Deus. Mas Ruth, porque permaneceu e porque foi em frente, vai contar com o favor e com a bênção de Deus. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração, Deus só trabalha na vida de quem não desiste. O Espírito Santo só vai trabalhar na vida de quem não volta atrás. Então, se eu quero que Deus continue trabalhando na minha vida, eu tenho que entender que eu tenho que seguir em frente. Eu tenho que entender que eu tenho que continuar nos caminhos do Senhor. Eu tenho que entender que eu tenho que continuar na fidelidade do Senhor todos os dias da minha vida. Porque aí Deus vai estar trabalhando, porque sou eu que tenho que seguir a Deus. Deus não vai me seguir. Sou eu que tenho que seguir a Deus. E aí as pessoas às vezes confundem, e é uma coisa que a gente precisa entender. A Bíblia conta, Jesus conta a parábola da ovelha perdida e do filho pródigo, não conta? A ovelha perdida, o pastor foi atrás, não foi? Foi. Mas e o filho pródigo? O pai foi atrás? Não. Por que tem essa diferença? Porque a ovelha perdeu. Ela não foi um ato dela, consciente. Eu quero sair, eu não quero mais saber. Ela se perdeu. Por falta de, porque a ovelha não é um animal inteligente. Então, quem sabe é uma pessoa nova na fé, uma pessoa que ainda não tem muito entendimento, é uma pessoa que não era para acontecer, mas alguma coisa aconteceu e ela acabou se perdendo. E o pastor vai atrás dela. E ela volta. Ela não vai falar, não, não quero saber mais nada não, ela não vai ter essa atitude. O pastor vai encontrar, aleluia, ela vai estar ferida, ela vai estar machucada, e ela vai voltar para o aprisco. O filho pródigo não, ele teve que cair em si. Ele que teve que tomar atitude. O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar. Mas quando ele voltou, o pai o recebeu. Então, muitas vezes, nós confundimos as coisas. A gente acha que eu posso negligenciar, eu posso por minha própria vontade e que Deus vai me buscar. Não, se eu tomar atitudes como a do filho pródigo, Deus não vai me buscar. Deus vai esperar eu voltar. Lá em Apocalipse, Deus fala, lembra-te de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Lembra de onde caíste e volta. Onde Elias fica com medo da ameaça de Jezabel e ele foge para o Monte Carmelo, a primeira coisa que Deus fala para ele é, o que você está fazendo aqui? O que fazes aqui, Elias? Eu não te mandei vir para esse lugar. Você não ouviu minha voz dizendo, vai para o Monte Horebe. O que fazes aqui? Ah, porque mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei. Deus disse, não, negativo. Reservei para mim 7.000 joelhos, você não estava sozinho. Você pensou que estava sozinho, mas você não estava sozinho. Ah, eu quero morrer. Volta. Pelo caminho que você veio, você volta. Porque ainda não terminei minha obra na tua vida. Deus está dizendo para ele, olha, você tomou um caminho para vir aqui que não fui eu que te dei. Então você volta pelo mesmo caminho, pode voltar para trás, volta para lá, onde eu estou trabalhando na tua vida. Porque se você ficar aqui, eu não vou trabalhar na tua vida. Porque se você ficar aqui, realmente você vai encontrar a morte, mas não vai ser a morte que eu tenho preparado para você. Não vai ser, e na verdade ele nem provou a morte. Você entende que o que Deus tem para nós é muito melhor do que a gente imagina, porque Elias pensou, não, agora eu vou lá, me escondo na caverna, e quem sabe ele pensou, morro como Moisés, Deus vem ao meu encontro e
Tá bom, meu filho, você está cansado, você está desgastado, você não aguenta mais, vem cá. Talvez ele pensou que fosse acontecer isso. Eu vou lá e Deus faz comigo o que fez com Moisés. E Deus disse, não, meu filho, você está enganado. Não vou fazer isso, não. Não é isso que eu tenho para a tua vida. Pode voltar. Mas, Senhor, volta. Então, muitas vezes Deus quer que a gente volte, que a gente retorne. Volte à prática, volte ao primeiro amor. Amém? E nós vamos agora ao capítulo 4. O livro de Ruth é bem pequenininho. Capítulo 4. Versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Para nós vermos aonde o Senhor levou Ruth e o que o Senhor fez na vida de Ruth. Porque Orfa desistiu de tudo e voltou para trás, e a gente não sabe o que deu, mas com certeza Deus não estava na história mais de Orfa. Mas de Ruth, capítulo 4, versículo 13, diz, assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de dar-te remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Então Deus trabalhou na vida de Noemi, que também não desistiu. Amém? Aleluia. Ele te será por recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te amo teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, e da descendência de Ruth um dia nasceu Jesus Cristo. Uma moabita, uma estrangeira, alguém que não era povo, alguém que não tinha promessa de Deus nenhuma na sua vida. Mas a palavra de Deus vai mostrar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pensamos ou pedimos. Quem sabe Ruth, naquele momento da decisão, ela pensou, eu vou envelhecer com a minha sogra, vou cuidar dela até o final da vida dela. Quem sabe ela se preocupou mais com a sua sogra do que com a sua vida. Quem sabe ela pensou, a minha vida acabou aqui. Eu acho que eu não vou nunca mais casar, acho que eu não vou ter filho, mas Deus preparou uma família para ela. Deus lhe deu uma família, Deus lhe deu uma descendência, aleluia. Deus cuidou não só de Noemi, mas Deus cuidou de Ruth, aleluia. E muitas vezes a gente está olhando para situações na nossa vida, a gente está pensando, é o fim, acabou. Deus está dizendo não. Só é o fim e só acabou se você voltar atrás, se você desistir. Mas se você continuar andando na direção que eu te dei, mas se você continuar na fidelidade, aleluia, eu posso escrever uma nova história. Eu posso escrever uma nova história. A palavra de Deus diz, aleluia, Ele pode colocar nos nossos lábios um novo cântico, aleluia. Ele refez não só a vida de Ruth, mas a vida de Noemi. Versículo 15, Ele é o recriador da alma. Ele vai conservar a tua velhice. Você perdeu teus filhos, mas Deus te deu uma nora que é melhor do que 7 filhos. Você pensou que a tua descendência estava acabada, mas eis aí eu te dou um neto, aleluia, eis aí eu faço continuar a tua semente, aleluia. Deus é poderoso, meu irmão, para fazer, aleluia, um novo começo na nossa vida. Vamos ficar de pé?